Olá, nós somos o grupo C12. A gente vai estar abordando Business Intelligence. Eu sou o Shedson Ferreira e a minha dupla é a Patrícia Helena. Então, contextualizando um pouco, Business Intelligence é um conceito que ele vai integrar diversas coisas, entre estratégias, tecnologias, metodologias e processos. Então, o que Business Intelligence vai estar focado permitir que as empresas tenham acesso a informações que possibilitem tomar decisões estratégicas. Isso baseado nos dados e que não seja algo simplesmente por achismo. Então, vai envolver coletar, analisar e integrar os dados para apresentar informações que sejam relevantes para a empresa conseguir tomar um direcionamento. Pode passar. Como objetivos, a gente vai ter a formulação de estratégias mais assertivas, justamente por as decisões estarem sendo tomadas baseadas em dados, a gente vai conseguir ter uma maior assertividade nas decisões. A adaptação rápida ao mercado vai estar relacionado à capacidade de você identificar oportunidades e tendências com base no que os dados estão falando para você. E a redução de custos é que quando você tem toda a operação da empresa em dashboards, você consegue ver onde direcionar os recursos da empresa para obter mais resultado, diminuindo ineficiências e otimizando processos. Pode passar. Pessoal, vale ressaltar que o BI, ele não vai ser usado para a gente prever dados. Ele não é feito para a gente olhar o futuro dessa maneira. Ele é feito para a gente analisar os dados passados e ajudar as empresas a tomar decisões no futuro. Então, como vantagem, a gente vai ter alocação de recursos, alocação eficiente de recursos, justamente por otimizar processos e os próprios recursos da empresa, como eu expliquei no outro slide, a gente vai conseguir aprimorar a experiência do cliente, porque com os dados a gente consegue ver quais as preferências, quais são os hábitos, quais são os produtos mais relevantes, quais são os serviços que os clientes preferem, e desse jeito a gente consegue aumentar a satisfação deles. A gente consegue ter uma transparência em todos os níveis, porque vai estar tudo disponível para as pessoas que vão ter acesso aos relatórios. eh, a clareza do resultado da empresa, como estão as vendas, os gastos, como está a situação da empresa em tempo real. E a gente também vai ter como vantagem a adaptação às mudanças do mercado. Então, quando, quando a gente consegue montar um dashboard que represente muito bem a situação da empresa, a gente vai conseguir identificar tendências. Então, quando um produto estiver vendendo mais que o outro, ou um serviço ou alguma parte da empresa estiver despontando em relação às outras, dá para ver de forma clara nos relatórios e tomar uma decisão para aumentar o lucro da empresa e reduzir a ineficiência. Pode passar. Agora, partindo para as desvantagens. Primeiramente, a gente vai ter um alto custo inicial. Então, tem aquele custo com software, com hardware, a mão de obra especializada, que nem sempre você vai ter uma equipe que vai saber mexer com isso. A gente vai ter a dependência de dados sensíveis. O vazamento ou uso inadequado podem prejudicar a reputação da sua empresa. Já já nos casos a gente vai ver como isso afeta na vida real. A gente vai ter o excesso de, perdão, o excesso de informações. Então, sem um planejamento adequado, você pode ficar ali com sobrecarga de dados e não saber para onde ir, como manipular esses dados. E por último, a complexidade do planejamento. Implementar o BI ele vai exigir organização e uma experiência para você não desperdiçar os seus recursos, tanto a questão financeira quanto o seu tempo também, né? Tempo é dinheiro. Agora, partindo para os exemplos. Nós
trouxemos dois casos que deram certo e dois casos que deram errado. Primeiramente, o da CCBC, eles automatizaram processos e economizaram 6 semanas de trabalho por ano. Então, o BI ajudou eles a tomarem decisões com mais precisão e mais eficácia. O Chipotle, lá dos Estados Unidos, com o BI, eles passaram a fazerem relatórios trimestrais para mensais, e que economizou para eles milhares de horas e melhorou o desempenho da equipe deles. Agora passando para os que não deram muito certo. Aqui aquele caso das informações vazadas. No Target, ele analisou as compras e ele descobriu que uma cliente estava grávida. Só que ele enviou cupons dessas coisas antes mesmo da família dela saber. Então isso gerou um baita debate sobre privacidade e ética, o que trouxe uma visão para a empresa de forma negativa. Agora, por último, a NHS foi um fracasso bilionário, vamos dizer, porque ele tentou centralizar todos os dados de saúde com o BI, mas uma má gestão fez o custo explodir para mais de 2 bilhões de dólares, ou para mais de 12 bilhões de dólares. O projeto acabou sendo cancelado no final das contas. Agora passando para a ferramenta que a gente escolheu uma das mais famosas, se não a mais famosa, que é o Power BI. Então a gente vai ter a visualização e análise eficiente, então aquela coisa visual com gráficos. A integração e acessibilidade, então a gente vai conseguir conectar com diversas fontes de dados. E a segurança, né? Porque a gente vai ter um recurso robusto de colaboração e com alta segurança de dados. Agora para a nossa base de dados escolhida. Por incrível que pareça, nós dois escolhemos a mesma base, a gente usou o mesmo site e acabou escolhendo a mesma base, que foi do Walmart. Então, assim, a nossa base escolhida foi essa. Ela foi projetada para prever a venda de 111 produtos potencialmente sensíveis ao clima, como guarda-chuvas, pães, leites, durante essas mudanças climáticas. O conjunto de dados ele possui 167,3 MB e ele é composto por 4 tabelas no total. Tem mais de 4 milhões de linhas e 27 colunas. A tabela principal ela é denominada Trem, ela possui mais de 4 milhões de instâncias, e a coluna-alvo para previsão é a Units. Ela é identificada pelas colunas das lojas, que é o Store, e dos itens, com a data correspondente com o date, né? Aqui a gente pode ver o DER que a gente elaborou, bonitinho com as nossas tabelas, e o nosso DLD. Tudo isso vocês podem conferir nos slides. E é isso. Obrigada pela atenção. As referências também estão disponíveis. Então, agora dentro do Power BI, a gente conectou ele a uma SQL e fez a importação de todas as tabelas que tinha lá e a gente colocou aqui na nossa ferramenta. Então, esse é o relacionamento das tabelas aí dentro e uma tabela adicional que a gente criou para controlar as vendas para fazer alguns relatórios. Então, pode passar ali para a próxima tela. É, Algumas tabelas que vale a pena ser destacado, que a gente mexeu para construir os relatórios, foi essa que a gente criou. Então, ali em cima dá para ver qual código a gente utilizou para criar essa tabela. Então, o Summarize, a gente vai criar uma tabela e ali a gente especifica de onde a gente vai puxar os dados e quais as colunas que a gente vai usar. E no final, como o nosso interesse era dividir as vendas de cada estação em uma determinada data, a gente fez aquele cálculo ali para ter o total de vendas. E aí, na tabela de clima, a gente criou algumas colunas. Por exemplo, a coluna chuva, que ela é calculada com base na precipitação, ou seja, se a precipitação for maior que zero, é chuvoso, se não é seco. O código aparece lá em cima, que nem era na outra. E aí tem o clima, tem um cálculo parecido, o vento e a neve. E aí, com base nessas informações, a gente consegue construir alguns gráficos para tirar insights para o nosso negócio. Tá, agora vamos lá, partindo para a parte visual aqui. É, Primeiramente, a gente dividiu em duas partes principais. Já já eu falo para vocês porque que eu tirei essa tabelinha. Primeiro, a gente tem as vendas
E segundo, as condições climáticas. Então, aqui dentro das vendas, a gente vai ter unidades vendidas por ano, a gente vê que tem uma queda ali, né, de 2012 a 2014. A gente tem as vendas por item. Já dá para a gente ver aqui que tem alguns itens que tem muito peso, né? As vendas mensais por esses itens e as vendas mensais totais. Agora, partindo para as condições climáticas, a gente tem a precipitação mensal da neve, então ali no início do ano a gente vê que tem muita neve. A temperatura mensal, então a temperatura mínima, máxima e a média. A precipitação mensal da chuva aqui, então no meio do ano chove bastante. A chuva por estação, aquilo que ele acabou de explicar, de seco e chuvoso. As especificações climáticas por estação, então ali a gente tem o clima e a relação do vento. Agora, voltando aqui para a parte de vendas, a gente consegue fazer uma relação nesse cruzamento de dados, vamos dizer. Aqui na neve, a gente vê que tem um pico muito alto aqui no início do ano e é justamente o momento que as vendas sobem. E se vocês repararem bem também, nós temos três itens destacados aqui nas vendas mensais, que são os que lideram ali, vamos dizer, a sensibilidade das vendas. Então, como eu falei, eles ocupam mais de 50% das vendas, então, consequentemente, eles vão ser aqueles que vão sensibilizar mais as vendas no final ou no início do ano. Aqui. Isso aqui eu tirei porque eu queria mostrar para vocês como a gente cria uma tabelinha aqui no Power BI. Se vocês verem aqui na nossa direita, aqui você pode colocar qualquer tipo de gráfico que você quiser. Então, cada um tem sua imagem. Vamos dizer que a gente quer colocar um de coluna. Ele fica destacado aqui para a gente, então a gente já cria. E no caso aqui, eu vou criar uma que é as vendas totais por loja. Então, a gente vem aqui na nossa tabela correspondente e coloca os dados que a gente quer cruzar. No caso, é as vendas e as unidades. E aí o Power BI faz a mágica para a gente. Então, a gente consegue ver aqui que existem lojas que lideram as vendas aqui. Talvez as lojas que vão receber mais produtos, menos produtos. E com esses dados a gente consegue fazer essas análises. E é isso. Obrigada pela atenção.